Olá, queridos, povo lindo, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal. Eu já quero começar dizendo para você, não saia daí, porque eu quero falar algo que vai transformar a sua vida. Então fica com a gente até o final desse vídeo. E se você for novo aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like nesse vídeo e coloque aqui embaixo a sua opinião, o seu pedido de oração nos comentários. Eu vim falar para você que tem acompanhado aqui o nosso propósito de segunda a segunda. Eu quero que você esteja bem atento naquilo que eu vou dizer para você agora. Como aliviar a vergonha do pecado passado? Você que está me ouvindo agora, já pensou em fazer um recomeço na sua vida? Tem encontrado dificuldades? Eu quero falar sobre como aliviar a vergonha do pecado passado e começar de novo. Você talvez está se apegando a alguma culpa da qual não consegue se livrar. Talvez essa culpa o domine ou simplesmente não o deixe em paz. Eu particularmente conheço muitas pessoas, muitas mulheres cujos corações ainda doem hoje por causa da decisão de abortar seus filhos anos atrás, décadas atrás. Algumas mulheres carregam a vergonha e o arrependimento do adultério, desejando voltar no tempo e desfazer a infidelidade que acabou destruindo seu casamento. Algumas mulheres ainda carregam a culpa pelo comportamento destrutivo em suas próprias vidas anos atrás e que hoje os seus filhos infelizmente acabaram imitando. Mas você e eu não fomos projetados para ficar revirando no arrependimento de pecados passados e nos tornarmos parceiros de culpa e vergonha. Esteja você lidando com os efeitos colaterais do pecado de ontem ou de anos atrás, aqui está como se livrar da vergonha do pecado passado e começar de novo. Eu quero que você tome nota porque Deus vai falar ao seu coração. Primeiro, confesse seu pecado e peça a Deus um novo coração. Nas Escrituras, lemos sobre o rei Davi, que é descrito como homem segundo o coração de Deus. Ele escreveu muitas canções de amor e louvor ao seu Deus, ao nosso Deus. No entanto, durante um período de inquietação em sua vida, ele cobiçou uma mulher que não era sua esposa, cometeu adultério com ela, que a levou a conceber um filho, e em seguida ele assassinou o marido dela. E tudo isso para poder encobrir o seu pecado. Ao ser confrontado sobre o seu pecado, ele se arrependeu dolorosamente e orou por um novo começo, conforme está registrado no Salmo 51, do versículo 10 ao versículo 12. E lá tem uma passagem que ele diz: "Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim um espírito constante. Restaura a alegria da tua salvação e sustenta-me pelo teu espírito gracioso." Se um justo que agrada a Deus como Davi pode cometer um pecado horrível como esse, qualquer um de nós pode. Em Romanos 3, versículo 23 está escrito: "Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus." Mas a primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9, também nos assegura: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se você ainda está lidando com a culpa e vergonha, é possível que nunca tenha confessado isso. Então eu quero te dar uma receita aqui agora. Passe o assunto de sua culpa e vergonha para Deus e admita que você está errado e peça sua graça e perdão que Ele promete dar generosamente. Segundo, perceba que sua culpa não vem de Deus. Se você já confessou seus pecados, seja uma ou 1.000.000 de vezes, e ainda está sentindo vergonha e culpa, esses sentimentos absolutamente não vêm de Deus. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 1 está escrito: "Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus." O Espírito de Deus convence o nosso coração do pecado. Então vamos confessar isso a Deus e nos afastar do próprio pecado e buscar recomeçar novamente no poder do próprio Deus. E acredite, Deus não continuará a trazer de volta à sua mente aquilo que você fez. Deus não trabalha dessa forma. Se você pediu sinceramente por seu perdão, você está perdoado e é visto como algo novo. Lá no Salmo 103, versículo 12 diz: "Quanto o Oriente está longe do Ocidente, tanto tem removido de nós as nossas transgressões." Isso significa que Deus não define pelo seu pecado. Ele não continua a ver aquele pecado pairando sobre a sua cabeça toda vez que você tentar falar com Ele. E ainda tem mais, o nosso Deus, Ele não traz o pecado de volta à nossa frente ou quando a gente faz uma outra coisa que lhe ofende. Simplesmente o Senhor, Ele remove, está terminado, apagado, feito. Ele deixa isso ir para sempre. Acredite, simplesmente o Senhor, Ele nos perdoa. Terceiro, reconheça que embora você se lembre do seu pecado, Deus não se lembra. É uma coisa muito maravilhosa que acontece. Deus perdoa e simplesmente se esquece. Mas você e eu não somos Deus e, portanto, ainda podemos nos lembrar de nossos pecados, mesmo que Deus, que é capaz de tudo, escolha esquecê-los.
Agora, só porque você se lembra desse pecado, não significa que Deus o faz. Só porque você ainda se sente mal por causa do seu pecado, não significa que Deus sinta o mesmo. Confie nele. Confie que ele fala sério quando diz que removeu seus pecados tão longe quanto o leste está do oeste. Essas duas direções nunca se encontram. Elas apenas continuam viajando separadas uma da outra. Infinitamente, isso não termina. Seus pecados nunca serão recuperados ou voltarão para encontrá-lo. E se você já pediu de fato perdão a Deus, quando você chegar no céu, você não vai ver um telão piscando com o seu pecado do passado. Eles simplesmente foram embora. E aqui vai uma dica: quando você começar a se lembrar de suas ações lamentáveis, agradeça a Deus por ter perdoado você e dado a capacidade de caminhar em uma nova direção, longe dos pecados do passado. Quarto, rejeite a mentira de que a cruz não foi suficiente para o seu pecado. Eu conheço pessoas que acreditam no perdão de Deus e até no seu poder purificador ali na cruz de Cristo, mas isso somente até chegar ao pecado específico. E isso é lamentável, porque não existe um nível de pecado específico. Deus ele está pronto para perdoar desde que o nosso coração esteja sincero. Enquanto você continuasse a pegar a culpa e acreditar que o seu pecado é imperdoável, você está dizendo a Deus que seu plano perfeito de expiar os pecados da humanidade ao sacrificar seu próprio Filho amado Jesus não foi suficiente para cobrir o seu pecado. Ou você acha que você é a exceção à obra perfeita e consumada que Jesus fez na cruz por todos os que creem e entregam suas vidas a Ele? É claro que não. Você não é uma exceção. Deus está pronto para perdoar você também. Agora tome cuidado, porque muitas das vezes qualquer um de nós, sem saber, pode acabar deixando passar esse poder maravilhoso que o Senhor nos deu de cura e até mesmo de poder sobre a morte, nos dando o privilégio em sua ressurreição. E isso acontece quando a gente quer insistir em acreditar que fizemos algo fora da esfera do perdão de Deus. Ou seja, não existe nada que você faça que Deus não possa tratar. Estamos, em certo sentido, dizendo, isso não se aplica a nós, e não é assim que Deus quer. Deus quer que quando tenhamos pensamentos ruins assim, dessa forma, que nós possamos resolver essa equação e concentrar o nosso coração naquele que tão adequadamente e tão suficientemente cura os quebrantados de coração e fecha todas as suas feridas. Isso está em Salmo de número 147, versículo 3. Quinto, receba o poder de cura da cruz para hoje, não apenas para amanhã. Às vezes, permanecemos em um estado de dor ou vergonha porque pensamos na morte e ressurreição de Jesus em termos de como eles nos resgataram da condenação eterna. Mas deixamos de perceber o incrível significado de sua morte e ressurreição para nós à medida que continuamos a vida em o aqui e agora. A morte de Jesus Cristo na cruz não proveu apenas para a nossa vida eterna, mas também curou a nossa vida cotidiana. Isso mesmo, o hoje também é tratado pelo sacrifício de Jesus. Então entenda que Deus tem o melhor para você. Em Isaías capítulo 53, do 4 ao 5, há várias declarações de cura através do sacrifício do Senhor Jesus. E o fato de cada uma dessas declarações de cura ser dada no tempo passado, embora Isaías tenha proclamado essas palavras proféticas várias centenas de anos antes de Jesus vir à terra, mesmo assim, vemos a obra de Cristo como feito hoje, feito no dia presente. Portanto, a dor que você está sofrendo como resultado da perda e da vergonha já foi suportada por Jesus. As tristezas que você está sentindo de um coração partido já foram carregadas por Jesus. As feridas que você tanto desejava que fossem curadas já foram tratadas. E assim como nosso Senhor Jesus foi ferido e saiu da sepultura com cicatrizes gloriosas para nos mostrar que Ele poderia vencer o pecado e seu efeito devastador em nossas vidas, você também pode experimentar uma nova vida e um glorioso testemunho do que Ele fez e vai continuar fazendo. Sexto, complete-se com as palavras de cura através das Escrituras. Aqueles que experimentaram o poder salvífico do Senhor Jesus e viveram a libertação de drogas, de vícios e de tantas outras práticas de pecado, eles venceram suas dificuldades e suas dores, até mesmo de infância, através do poder das Escrituras Sagradas. É somente estudando a Palavra de Deus que nós conseguimos desenvolver um verdadeiro entendimento da mensagem da cruz. É através de um amor e um apetite insaciável pela Palavra de Deus que nós começamos a crescer, e é aí que nós encontramos a vitória gloriosa na mensagem da cruz. Então, se você continuar a sentir vergonha do pecado que confessou e se rendeu a Jesus Cristo, pare de ouvir as vozes da dúvida, da autocondenação ou das acusações do inimigo.
mergulhe nas palavras vitoriosas e vivificantes das Escrituras e comece a viver como um filho amado e perdoado de Deus. Meus queridos, essa foi a mensagem que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você. E agora nós vamos orar pela nossa irmã, a cantora Amanda Vanessa, colocar o nosso propósito aqui diante de Deus, apresentar as pessoas que estão enfermas ou qualquer outro tipo de problemas, seja emocional, também seja espiritual. O nosso Deus, Ele simplesmente pode todas as coisas, em nome de Jesus. Vamos orar? Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te rendemos ações de graças. Nós sabemos que o Senhor, meu Pai amado, está no comando, no controle de todas as coisas. Entendemos que a última palavra vem da Tua boca, Senhor, e nós continuamos a buscar a Tua face com gratidão no nosso coração, porque o Senhor tem o poder da cura, do milagre. O Senhor venceu a morte, Pai. O Senhor fez com que as algemas da morte soltassem o Teu Filho amado ali dentro daquele sepulcro. Nós acreditamos no Teu poder, por isso nós viemos até a Ti, em nome de Jesus, o Teu Filho, declarar a libertação, declarar cura, declarar milagres, meu Senhor, sobre os Teus filhos que estão aqui acompanhando este canal. Homens e mulheres que necessitam do Teu favor, assim como eu. A nossa irmã cantora Amanda Vanessa, necessitando do Seu milagre, da Sua completa restauração, Pai. Sabemos que o Senhor pode fazer. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos a restauração da saúde da Tua serva em nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, que os seus familiares e todos aqueles que estão agora com um parente no hospital geral, no hospital do câncer, enfrentando um problema terrível de saúde, para Ti não há nada impossível, Senhor. Ajuda essa família, Pai, a continuar perseverante, porque é difícil lidar, Senhor. É difícil ver o seu familiar querido naquela condição de enfermidade. Consola os corações e ajuda o Teu povo, Senhor, a estar cada vez mais em correntes de oração, crendo, Senhor, porque o Senhor pode fazer. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Abre as comportas do céu e abençoa em cada área da vida do meu irmão que acompanha esse canal. Seja na vida emocional, seja na vida financeira, seja na vida espiritual, seja com filhos, seja com casamento. Pai, repreende todos os impedimentos. Restaura, meu Pai, este lar. Lança por terra também os demônios oportunistas que estão lutando contra esta casa e contra esta família. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Que Deus te abençoe grandemente, meu querido, minha querida, e a gente se vê amanhã às 17h45 com a permissão do nosso Deus aqui nesse canal. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.